adorar o Senhor aqui com canções. E esse ano, o pastor Roberto me mandou uma mensagem no momento propício. Eu falei isso com ele. Eu estava conversando com o Senhor de manhã cedo, porque ano passado todinho eu consegui ler a Bíblia toda até setembro. E esse ano eu estava meio esmurecido, sabe? Lendo bem pouco, sem estudar. E aí eu falei para o Senhor, me dá uma sapulejada. Preciso disso. E à noite, 7h30 da noite, o abençoado me liga e fala: Renan, eu estava aqui orando a Deus, Deus já deu tema, e nós queremos que você venha aqui no congresso. Eu falei, amém. Estou acostumado a vir cantar. Ele falou, não, só que você vai pregar a palavra de Deus. E aí naquele mesmo momento eu entendi o que Deus queria fazer. Porque quando a gente ora com o coração sincero, Ele atende as nossas orações de acordo com o querer dele também. Vamos ler a palavra nessa noite. O tema, Provérbios 25:4. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tire da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Você pode se sentar, querido? Aleluia, Deus! Eu agradeço ao pastor dessa casa a confiabilidade que ele deu mais uma vez ao Roberto. E antes de começar, eu quero adorar o Senhor com uma canção. Glória a Deus. Porque de fato esse é o nosso chamado de adorador. Mas a gente também não está impedido de exercer o que o Senhor falou em Marcos 16:15. E de pregar o evangelho a toda criatura. Glória. Então se você canta, você também pode fazer isso. Se você fica só na portaria, você deve fazer isso. Então não se prenda ao teu cargo, porque todos nós estamos incumbidos a fazer isso. Nessa noite, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. Você pode cantar isso? Alegria, alegria de toda. Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome. De louvor na cidade do nosso Deus. É alegria, alegria de
Irmãos, eu fiz um estudo. Na verdade, a gente não é pregador, mas a gente gosta de estudar a palavra de Deus. E a gente tem um ministério mais puxado para o ensino. Mas eu creio que Deus vai me usar nesse ministério aqui. Foram algumas folhas. Tenham paciência comigo, meus irmãos. Cheguei, eu vi a igreja bonita. Na verdade, eu estou acompanhando desde quinta-feira. Estou olhando lá no Instagram. Confesso que a minha fé foi um pouquinho pouca. Eu falei, chegando lá, quem sabe não vão ganhar uma blusa, né? Uma blusa. Não me mandaram mensagem perguntando o tamanho, mas eu falei, pô, o pastor Roberto conhece meu corpo, vai olhar. Já vai chegar lá e vai ter um negócio para mim. Confesso que eu fiquei frustrado, mas tudo bem. Brincando, meus irmãos, parabéns pela festa. Vamos à palavra. Esse versículo me chamou muito a atenção. Na verdade, eu nunca tinha visto uma pregação sobre esse versículo. E quando eu li, tire as escórias da prata, e a gente vai começar a estudar sobre as simbologias, sobre o que significa escória. Escória, sujeira, é o que empreiteia a prata. Prata, redenção, é a simbologia da redenção do Senhor nas nossas vidas. Fundidor é quem nos modela, quem nos molda, é
próprio Deus. Vaso especial somos nós quando estamos na presença de Deus, fazendo exatamente o querer dele. Não é verdade? Quando a gente olha para a nossa vida, antes de chegar na igreja, quando a gente chega na igreja, a gente chega como uma prata, postada aqui. Salomão, quando Salomão escreveu esse texto, esse versículo, e a gente chega na igreja como uma prata, sabe? Cheio de sujeiras do mundo, cheio de escórias. Quando a gente estuda mais profundo escória, quem nunca ouviu essa expressão? Ele é a escória da família, é a vergonha da família. E eu tenho certeza que muitos já ouviram isso aqui, eu já ouvi. Mas hoje estamos num lugar chamado Casa de Deus, e trazendo para dentro desse texto é o crisol de Deus. É onde vamos ser moldados por Deus. Se quisermos, se nos deixarmos ser moldados por Deus. Porque às vezes a gente olha alguns irmãos, né? Tanto tempo dentro da igreja, tanto tempo dentro de um ministério, e ele diz exatamente assim: eu sou assim, eu nasci assim, eu vou continuar assim. Mas não é bem assim. Quando a gente entra na presença de Deus, requer uma mudança de atitude. Obviamente que algumas pessoas, a gente consegue olhar para alguns ministérios e ver a mudança muito rápida, não é verdade? A gente olha para Paulo, por exemplo. Paulo se converteu assim, numa mudança muito rápida. Mas a gente já olha para outros personagens, como Pedro, por exemplo. Pedro passou um processo. E é dele que eu quero falar daqui a pouco. Quando Deus me deu esse texto, Deus me deu todo o viés, entendimento. E há 2 semanas atrás, Senhor, ainda falta alguma coisa. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso de algo mais. Porque eu tenho certeza que o primeiro palestrante de quinta-feira veio trazendo algo sobre a prata, sobre o significado disso. Eu imagino que tenha sido isso. O segundo também. E falei: Senhor, eu sou o terceiro palestrante. O povo já ouviu muitas coisas sobre esse versículo. Né? Eu sei que estamos em boldas de prata, né? Mas eu não quero me ater exatamente nisso. Pelo tema que nos deram, né? Quando Deus começou a palestrar comigo, eu falei: meu Deus, isso é muito forte. E verdadeiramente eu temia o Senhor, porque é uma palavra bem forte. Quando ele fala: tire da prata as escórias, é uma palavra bem clara de santificação. É um processo de santificação em nossas vidas que temos que ter diante da presença do Senhor, diante da tua palavra. E quando ele fala que quer fazer um vaso novo, que quer fazer um vaso para honra dele, a gente vai estudar um pouco sobre vaso. E não é um vaso de barro, sabe? Porque um vaso de barro, a gente tem uma facilidade de achar. Porque é um vaso barato. Só que ele falou vaso de prata. E vaso de prata, nessa época aqui só tinha prata quem tinha uma situação um pouquinho melhor. Quem era da realeza. O vaso de prata servia para emoldurar algum lugar, até para mostrar um pouco de poder aquisitivo a quem tinha. Você está entendendo que você não é qualquer coisa? Aleluia. Glória a Deus. Não somos qualquer coisa. Nós somos um vaso de barro. A gente pode levar até por algumas pregações, a gente leva para esse que vaso tem que ser dado, quebrado, mas nessa situação aqui o Senhor nos coloca como vaso de prata, de muito valor. É uma prata limpa, ela brilha, meu irmão. Ela no escuro, ela brilha.
Você está entendendo o que o Senhor quer falar nessa noite? Se você está limpo no escuro, você vai brilhar. Você vai refletir o brilho do Senhor que existe na tua vida. Aleluia, Jesus. Exaltado e agradecido. Aleluia. E aí a gente vai estudar um pouco mais sobre a prata, como que ela é moldada. Não existe outra forma senão pelo fogo. Hoje eu estava vendo os louvores, assim que eu cheguei, estava: tem fogo nos olhos, eu não imaginava. E quando a gente vai estudar sobre o fogo, misericórdia, meu Deus do céu, é muito forte. A prata só consegue ser moldada no fogo e acima de muitos graus. Você está entendendo o que o Senhor quer falar nessa noite? Para a gente ser moldado, tem que ser fornalha ardente, querido. Não dá para ficar no superficial, sabe? Não dá para ficar no morno, porque o morno o Senhor vomita. Não é verdade? Se eu não me engano, em Apocalipse fala isso. Não tem como, ó, meu Deus, já está me levando para outra direção, misericórdia, Senhor. Não tem como a gente ficar em cima do muro. Só que o problema é que a gente chega na igreja dessa forma. E às vezes a gente não quer ser moldado. Não se deixa ser moldado pelo Senhor. Porque a gente fala: Senhor, eu não aguento. Você aguenta. Você aguenta. E pode ter certeza, se aumentar 7 vezes mais, você vai aguentar. Porque ele não dá uma prova maior que possamos carregar, gente. Ele não dá um fardo maior do que possamos carregar. Aleluia. Eita, eu vou ter que correr, porque... Senhor... O fogo, ele purifica. E eu estudando, me veio uma passagem, assim, por acaso, na Bíblia, e aí eu vi escrito: Jesus purifica o templo. Eu falei: meu Deus, que revelação é essa? E aí quando eu fui estudar, olhar aquela passagem, eu vi que Jesus entrou e saiu jogando tudo pro alto, expulsou os campistas. E eu fui tentar entender por que estava acontecendo, por que Jesus fez aquilo, porque os discípulos nunca viram Jesus daquela forma. Eles viam Jesus, às vezes, discipulador, o Jesus que curava. Mas ele nunca viu um Jesus enérgico. Ele viu um Jesus que... Eles já viram um Jesus que exortava, mas ele nunca viu um Jesus daquele jeito. Mas era o zelo pela casa do meu Pai. O templo estava corrompido. O templo, naquele tempo, estava corrompido. Porque existiam 2 senhores no templo. Existiam 2 administradores, que eram Anás e Caifás. E por que existiam 2 administradores? Se quando Deus ordenou a Moisés, era só um, que era o Arão. Por quê? E aí eu trago para a nossa vida. Você é templo do Espírito Santo. É possível ter 2 senhores? Não. É possível servir a 2 senhores? Não. Um a gente vai aborrecer e o outro a gente vai agradar. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando nessa noite? Purificação do templo. Glória a Deus. Tu és prata. É noite de tirar as escórias. Eu sei que é meio pesado essa palavra, mas foi o tema que nos deram. Impossível servir a 2 senhores e ter um templo limpo. E como que eu sirvo a 2 senhores, Nando? Mentindo? Vendo coisas que não deve ver? Entrando em sites que não se deve entrar. Tire as escórias da prata.
chamado Pedro na nossa mensagem. Um homem que só ouviu Jesus falar, segue, larga tudo, segue, ele seguiu. Sem titubear, sem pensar duas vezes. E começou a seguir Jesus. Homem colérico, homem que era nervoso, agia na espada, fazia tudo sem pensar no calor da situação. E começou um processo de purificação na vida de Pedro. Como assim, Nando? Ele começou a andar com o mestre. Começou a ver Jesus curar. Começou a ver Jesus amar. E aí esse mesmo homem, andando com Jesus, viveu maravilhas. Viveu coisas que alguns de seus amigos, discípulos, não viram, como a transfiguração, por exemplo, que ele era íntimo de Jesus. Mas o grande lance de você ser íntimo de Jesus nem sempre te torna santificado por completo. Como é isso, mano? Vocês vão ver mais à frente por quê. Já eu entro nesse mistério aí. Pedro começou a andar com Jesus e começou a viver o sobrenatural com Jesus. Só que no meio da caminhada, Pedro me faz uma pergunta para Jesus. Senhor, na verdade eu sinto como uma barganha, sabe? Que às vezes muitos de nós entram na presença do Senhor com uma... Porque viu alguém ser honrado, porque eu vi alguém ser restituído, e a gente cria na nossa cabeça uma barganha. Se eu for para a igreja, isso vai acontecer, isso vai mudar. Sim, verdade, muitas coisas mudam. Mas se você entrou para a igreja, querido, entrou para a presença do Senhor, barganhando com o Senhor, querendo barganha. Senhor, eu vou fazer isso porque o Senhor vai fazer aquilo. Esqueça. Porque eu não consigo ver nada na Bíblia, Deus fazendo, sem antes ter uma renúncia a quem Ele fez. Jesus. Todas as coisas, todos os milagres que eu vejo na Bíblia, alguém teve que renunciar para aquilo acontecer. E aí Pedro fala, Senhor, o teu nome, largamos família, largamos filho, largamos... E Jesus fala para ele, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro e a vida eterna. Barganha. Pedro tentou barganhar com o Senhor, mas não conseguiu. Pedro continuou andando com o Senhor. Pedro andou sobre as águas. Pedro teve a revelação do céu que Jesus era o Cristo. Pedro presenciou a transfiguração de Jesus. Em Mateus 18, 21, ele fazia uma seguinte pergunta para Jesus. Olha aí o velho homem querendo entrar novamente. Senhor, quantas vezes temos que perdoar o nosso próximo? E aí me veio o questionamento, por que Pedro fez aquela pergunta para o Senhor? Um homem nervoso, que adorava usar a espada. No mínimo, Pedro queria arrebentar alguém.
E eu jogo umas fichas em Judas. Ou em Mateus, que era cobrador de imposto, e ficou rico em cima dos pescadores. Por que não? A sogra eu sei que não foi, porque ele pediu Jesus para curar a sogra. Ele gostava da sogra. A sogra ele não queria pegar. O velho homem, a velha natureza. A escória querendo aparecer mais uma vez. A sujeira. E Pedro andava com quem? Com Jesus. Mas não deixava ser limpo. Entende o que eu falei no começo? Você andar com Jesus não te santifica por inteiro, querido. Se você não tiver com o teu coração em Jesus. Você pode estar 10 anos aqui dentro da igreja. Eu estou andando com Jesus. Mas você está ouvindo ou está escutando ele falar? Porque tem diferença. Tem diferença de ouvir e escutar. Quando o Senhor usa o profeta, ele fala, ouvi a palavra do Senhor. Ele não fala, escuta a palavra do Senhor. Porque muitas vezes a gente entra aqui, senta, só escuta, não ouve. E você está andando com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo? Acredito que não. Porque quando sai daquela porta ali em cima de baixo, já esqueceu tudo. Não guardou na tábua do teu coração. Então o fato de você andar com Jesus não te torna um crente, sabe? Não sei nem qual é a palavra que a gente pode usar. Não te torna um cristão genuíno. Vamos seguir. E aí nesse momento Pedro foi alertado mais à frente. Pedro, Satanás pediu para Ciro andar à sua volta. Mas eu roguei ao Pai. Entenda o seguinte: antes da queda, tem um aviso. Ah, fulano caiu. Não. Ele vem despencando tem muito tempo. É verdade. Fulano caiu. Olha a caminhada de Pedro. Se você olhar para Pedro, olha a caminhada de Pedro. Vem olhando. Cheio de escória. Aceitou Jesus lá atrás. Largou tudo. Para virar pescador de homem. Meu Deus do céu. Só que Pedro não ouviu. Ele escutou. E passou despercebido aquele momento. Aleluia. Pedro é aquele tipo de crente emocionado. Sabe aquele crente que chega na igreja fazendo de tudo? Primeiro amor. Mas nem está muito ligado. Está querendo fazer. Às vezes para agradar, às vezes porque de fato tem o coração na obra. Mas não está ligado, não está ouvindo. Aí Pedro fala assim, ó, contigo eu vou até a morte. Se for preciso, vou preso. Aleluia, Jesus. Coitado dele. Jesus fala para ele, Pedro, antes que o galo cante, Pedro, tu vai me rejeitar, Pedro. E não ache que isso é exclusividade de Pedro não, tá, gente? É, Jesus, infelizmente. Quantas vezes a gente rejeita o Senhor com atitudes, com palavras, maneira que a gente olha para o irmão, com falácias. Quando eu falo falácias, fofoca. Aquele momento que a gente sai da igreja, sabe? Às vezes meio turbado porque não teve uma oportunidade, porque acha que a irmã cantou demais e você não cantou, porque o irmão está direto na bateria e não dá espaço,
Ninguém, só fulano que prega. Aí tu sai daqui, para ir na lanchonete na esquina e começa a ter falácias. Tá só empreiteando. Tá prata. Tu tem que reluzir. Não empreitear. E Pedro fala, Senhor, jamais te negarei. Vamos seguir. Jesus mais uma vez fala da importância da purificação. Jesus, de frente aos seus discípulos, antes de ser crucificado, antes da Santa Ceia. Olha a importância da purificação. Jesus fala que queria lavar os pés do discípulo. O nervoso falou comigo, não. Não vai lavar meus pés, não. Se não lavar os pés, se eu não lavar teus pés, tu não tem comunhão comigo, Pedro. Quando Jesus quis lavar os pés, acho que Pedro não estava entendendo. Quando fala de pés, fala de caminhada. Jesus sabia o que estava por vir. Que era para ele não desviar, sabe? É, Deus. Jesus está querendo lavar pés nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Para não se desviar. Aí quando Pedro ouve essa palavra forte, porque se não lavar pés, não tem comunhão comigo. Pedro não entendeu o teor da mensagem ainda. Ele ficou nervoso, então lava minha cabeça, lava minha mão, me lava. Desesperado, sem entender o que Jesus queria de fato. E Jesus em outra oportunidade falou, vós já está limpo por causa da palavra, pela palavra. Jesus queria limpar só os pés naquele momento dele, por conta da caminhada, porque sabia que Pedro mais à frente iria o negar. Mais à frente Pedro iria o negar. E esse dia aconteceu. Jesus é preso. A palavra vai dizer que Pedro já estava de longe. Ué. Não era o discípulo que falou que ia para a prisão com Jesus, agora está de longe? E o pior, ali começa o desvio de Pedro de fato. Como assim, Nanda? A palavra vai dizer que ele se assentou do lado de fora da casa, com pessoas que não eram crentes. Eu procurei na Bíblia, não achei Pedro se assentando antes, se não fosse com os discípulos. Quando a chapa esquentou, ele meteu o pé. E às vezes é assim com a gente, né? O negócio aperta um pouquinho, a gente já olha, é difícil, Senhor. Dá a primeira negada ao Senhor. Pedro já estava sentado do lado de fora da casa, olhando de longe, com pessoas que não eram crentes. Salmos 1 vai falar do varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro já estava sentado na roda dos escarnecedores e negando Jesus. Na primeira, na segunda, na terceira vez ele chegou quase que a espraguear o Senhor. Não conheço aquele homem. Ingratidão.
E aí, quando ele ouviu o galo cantar, caiu a ficha de Pedro. Verdadeiramente, eu falhei com o Senhor. E ali ele chorou amargosamente. Quantas vezes não é assim conosco, não é verdade, querida? O profeta avisa, um carro passando na frente avisa, o sinal fechado está te avisando, uma música tocando está te avisando. Deus está usando todas as formas para te avisar e você não se liga. E aí a gente, o que acontece? Cai. Peca. Muitas das vezes, estou pregando aqui para a igreja, mas é culto voltado para os jovens, se eu não me engano, foi o que o Roberto falou. Muitas das vezes, mas isso se aplica para a igreja, muitas das vezes a gente está naquele momento, sabe, de intimidade, de muita intimidade, num namoro, dentro de um carro, ou no escurinho, e às vezes as coisas acontecem, a gente vai muito à frente. E aí quando acontece a pior, ou o pior, a gente chora amargamente. Como o Pedro chorou aqui. Escória, vergonha, sujeira, queda. Senhor, nessa noite, está falando sobre limpeza, sobre purificação. Você conseguir compreender isso tudo que o Senhor está falando nessa noite. Talvez você estivesse esperando um mensageiro dos Labalai. Eu até sou, Deus manda. Mas hoje não é dessa forma que o Senhor quer falar conosco. Tem hora que o Senhor vem na brisa, tem hora que o Senhor vem no fogo. Tem hora que o Senhor vem até no fogo, mas vem no fogo manso. Sabe? Um fogo para despertar. Como aquele fogo que Pedro estava lá fora. Assentado com pessoas que não eram crentes, negando Jesus. E o fogo estava ali esquentando. Talvez o alertando. Porque o fogo é o que purifica a prata. E Pedro, como nós, era colocado como um vaso de prata naquela noite, naquele momento. E aí Pedro negou Jesus. Quando eu olho isso, eu lembro de porque Pedro acabou mentindo, né? Crente mentiroso. Ele estava lá fora do pátio, ele andava com o mestre, ele era igual ao mestre. E 3 pessoas perguntaram: tu és um deles? Não sou. Tu és? Não sou. Lembrei de um homem chamado Sansão. Se você me amarrar com cordas, eu perco minhas forças. Mentira. Porque a força estava no cabelo dele. A gente sabe da história. Fracasso de Sansão. Eu olho para Sansão, tento entender o que um nazireu estava fazendo nas vinhas de Tímina. Se ele era separado, ele não podia nem chegar perto da uva, gente. Estava flertando com o pecado. Sansão, crente mentiroso que flerta com o pecado. Aí não, varão. Aí não. Meu Deus. Por que ele fez isso? Ele queria casar. Mas não tem ninguém no arraial? Tem que procurar no acampamento filisteu? Aí o varão disse que quer casar.
que é uma varoa de Deus. Vai achar varoa de Deus aonde? No acampamento dos hebreus. Não no acampamento filisteu. O varão quer casar, mas vive dando voltinha no acampamento filisteu, gente. Dá uma apertadinha nos varões, de vez em quando é bom. Calma. Vai chegar a ver delas também. A varoa diz que quer casar, mas aqui. Aquela foto bem de cima, assim. Quer casar com um varão, homem de Deus. Mas as fotos que você posta não condiz com o que você pede. As dancinhas que você faz não condiz com o que você pede. Tá fazendo dancinha de TikTok, vai arrumar varão de TikTok. Tá descendo a tímida, vai arrumar a filisteia. Escória. Só empreteando. O que era para reluzir, está empreteando. Pedro desviado. Jesus morre, ressuscita e desaparece por um tempo. O discípulo que o amava, vou voltar a pescar. Em outrora o Senhor falou para ele: farei pescador de homem. Tirou ele do meio do mar, trouxe para a terra firme, para ser pescador de homem. Mas ele, na ausência de Jesus, na ausência visível, ele volta fazer as práticas antigas dele. O Senhor está falando nessa noite, verdadeiramente. E o pior é que Pedro não vai sozinho. Ele tem um poder de persuasão. Ele leva um bonde com ele. Aleluia, Jesus. Vai para onde, Pedro? Vou pescar, vou contigo. Aleluia. Vou contigo. Tu era o cara do lado dele, tu vai largar, tu vai pescar, tu acha que não vou contigo? Vou contigo. Foi você que entrou, só você que entrou dentro da casa de Jairo. Foi você e o outro. A gente ficou lá falando, você era íntimo do homem. Vou contigo. Pedro se desvia e leva mais um montão com ele. Quando na verdade a ordem era outra. Pedro vai para o meio do mar. Quero colocar o mar como um mundão aí. Só que Pedro não vai normal não, gente. Pedro vai pelado, ele vai nu. A palavra vai dizer isso. Que ele estava pescando nu. E quando a gente vai estar sobre nudez, santidade. Se desviou, ele estava sem santidade. Perdeu todo o brilho. E o pior, de madrugada, onde ninguém vê nada, sabe? A gente acha que ninguém vê nada. No escuro, nas trevas. Porque quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente faz no escuro, para ninguém ver. Nicodemos foi ter com Jesus de madrugada. Porque ele era sacerdote, ele não queria que ninguém visse ele com Jesus. Vergonha, medo. Quando a gente está no erro, a gente quer fazer na madrugada. Só que o Senhor nos vê de dia, de tarde, de noite, na madrugada. A Bíblia fala que ele tem olhos como chamas de fogo. Aleluia, Jesus. O salmista vai dizer: se eu for até o profundo do mar, tu estás. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Não tem para onde fugir da presença do Senhor. Deus, não tem para onde fugir do olhar do Senhor. Aleluia. A gente acha que consegue. Só que não.
E aí Jesus está na beira da praia e grita: tem peixe? Pedro reconhece a voz. Na mesma hora ele se lança no mar. Jesus já está na beira da praia preparando o peixe. Brasas, fogo. Naquele momento ali Pedro começou a reconhecer. Naquele momento ali as coisas começaram a mudar na vida de Pedro. Porque Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Pedro fala: eu te amo. Mas quando a gente vai estudar um pouco da palavra, esse eu te amo, não é eu te amo, eu gosto de ti. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Aí Pedro lembra do primeiro fogo que ele estava de frente, quando aquela mulher perguntou para ele: tu não é um deles? E na terceira vez ele falou que não. E o galo cantou. E Jesus perguntou para ele na terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele lembra. Aí ele lembra o que ele fez lá atrás, em frente a uma fogueira, porque exatamente estava em frente a outra fogueira. Mas essa fogueira foi quem preparou, foi o Senhor. Aleluia! Não foi os escarnecedores que preparou essa fogueira, sabe? Foi o Senhor. E ali começou verdadeiramente o processo de purificação na vida de Pedro. Porque ele reconheceu, primeiro de tudo, querido, reconheça que você precisa ser purificado, que você precisa de uma nova caminhada, que você precisa de um novo brilho na tua vida. E ele se entristeceu quando o Senhor Jesus perguntou ele pela terceira vez. E verdadeiramente ali ele entendeu que ele não amava o Senhor da maneira que ele falava. Não era um amor ágape, aquele amor incondicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele falou: Senhor, eu não te amo incondicionalmente. Jesus falou: agora você está preparado. Apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, Deus. Agora você está começando a ficar preparado. Jesus vai, sobe aos céus. No final da mensagem já em Atos dos Apóstolos, o que era símbolo de vergonha para Pedro. Posso colocar a igreja de pé? Fique de pé, fiquemos de pé, estou terminando a mensagem já. Já em Atos dos Apóstolos, o que era símbolo de vergonha de Pedro. Sim, a fogueira. Lá atrás, ele olhou para aquela fogueira. Diante daquela fogueira, ele negou o Senhor 3 vezes. Mais na frente, o Senhor fez uma fogueira e começou um processo de purificação. Em Atos dos Apóstolos, vamos entrar em Atos dos Apóstolos, vamos ler aqui. Essa passagem é uma passagem que eu amo. Aleluia. Atos dos Apóstolos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa que estávamos assentados. E foram vistos línguas. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. A gente leu lá atrás
tire as escórias da prata e sairá um vaso para o fundidor. E aí eu vim explicando para você exatamente quem era o vaso, quem era a escória, quem era o fundidor e como que a gente conseguia fazer essa limpeza na prata. Não existia outra forma, não existe outra forma de fazer uma limpeza na prata por completo, senão por fogo. O que era vergonha para Pedro, virou o maior símbolo do avivamento na história da igreja. Foi o fogo. Fala mesmo para mim. Rodrigo, vem aqui, querido. Vim com um amigo meu da Zona Oeste, Rodrigo Camargo, grande amigo, diácono. Faz lá mesmo para mim, por favor. O Espírito que desce como fogo, pode vir, entra lá comigo. E enche-me de novo, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Você pode cantar e eu navegarei. Aqui nessa noite, mas eu quero orar por todos aqueles que nós vamos orar, na verdade, nós, como pastoral aqui de cima, por aqueles que estão como Pedro, sabe, estão até na presença de Deus, mas por um momento sente-se que está triste de desviar. A mente turba o tempo inteiro para fazer o que não deve, para entrar em sites que não deve, para ter conversas com quem não deve. Não se sinta envergonhado, querido, porque eu já tive nessa condição também. E não tem muito tempo isso não.
santificação é diário. É, pai. É diário. Não se espante se você vê algum pastor aqui na frente, alguma missionária, porque o processo de santificação é diário, querido. Então você que se sente nessa condição, vem aqui na frente. Você que não aceitou Jesus ainda, tem alguém não crente aqui? Levante a mão. Alguém que não se sinta envergonhado, querido. Esse é o momento. Não tem? Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Deus. Mas verdadeiramente, eu sei que Deus falou nessa noite. Então, o recado está dado. Se você não quer vir, é com você e Deus. É o seu momento. Talvez é um dia que o Senhor quer nessa noite purificar, mudar verdadeiramente a tua caminhada. Faz dó maior para mim, por favor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, não desiste de você. Não desiste de você, querido. Esse é o teu momento. Se encoraja. Tire as escolhas da prata nessa noite. Ele quer te santificar. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Compreende seu caminhar. Nunca vi uma planta grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Talvez você esteja com vergonha, eu não vou insistir. Mas talvez seja a tua última oportunidade. Jesus está voltando, foi cantado aqui hoje. E Ele quer voltar e receber e encontrar uma noiva imaculada, pura, santificada, limpa. Glória, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Você teve a sua oportunidade, querido. Que Deus possa lhes conceder mais uma oportunidade. Aleluia. Porque eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei a voz que eu ouço. E ela me diz que tem pessoas para vir aqui na frente. Mas que Deus possa lhes dar outra oportunidade. Eu glorifico a Deus por essa igreja, eu glorifico a Deus por esse ministério, eu glorifico a Deus por essa oportunidade, meu pastor. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram mais uma vez. Eu quero agradecer mais uma vez a igreja. Amém, igreja? Muito obrigado pela receptividade que vocês sempre me dão. Vocês fazem parte da minha história. No momento que eu mais precisei, esse homem aqui estava do meu lado. Esse aqui é meu. Porque quando eu perdi a minha filha, essa porta estava de portas abertas para mim. Eu tive muitas conversas. O pastor Roberto, ele não sabe, mas ele foi muito usado para mim muitas vezes. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei aqui, o pastor da casa orou pela minha vida. Eu não esqueço aquela oração. Eu glorifico a Deus porque Deus tem feito maravilhas. Sabe, esse ano a gente vai subir um pouco o degrau. A gente vai para o presbitério.
E aqui foi profetizado isso por você e pelo pastor dessa casa. Então eu glorifico a Deus em ver essa igreja linda, Aleluia, Jesus. em ver a juventude grande, porque quando eu cheguei aqui era bem pequenininha, mas hoje em dia está grande. De verdade, eu glorifico por esse lugar. Vocês fazem parte da minha vida. Muito obrigado mais uma vez, meu pastor. Aplauda o Senhor nessa noite. Agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus, que Deus continue abençoando nosso presbítero Nando, que Deus abençoe ele poderosamente, toda a sua família, seus projetos. Eu sei que tem um sonho de gravar, ele também é